Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por comparecerem ao webinar. Já estou reconhecendo aqui alguns nomes fiéis da nossa rotina de webinars aqui semanais. Toda semana eu gosto de ver e conversar com vocês, aprender com vocês, né? Porque ultimamente eu estou trazendo especialistas ali muito melhores do que eu para a gente conversar sobre assuntos distintos. Boa tarde, pessoal. Vou pedir só mais uns 2 minutinhos, tá? Da paciência aí de vocês, porque a gente tem uma filinha aqui de pessoas que vão entrando. Então, aproveitem aí para mandar o link para colegas do time de vocês, colegas de outras empresas, pessoas aí dos departamentos das empresas de vocês que talvez se interessem aí por esse assunto aqui hoje, tá? Só mandar o link que vocês receberam, pode ser o link da sala ou o link de inscrição, tanto faz, tá? E aí eles podem entrar aqui com a gente ao vivo, mas não se preocupem, se não conseguirem, inclusive, ficar o tempo todo com a gente aqui ao vivo, se esses colegas de vocês não conseguirem participar no momento também, só de fazer a inscrição vocês já recebem um privilégio ali, que é receber a gravação e o material de apoio logo em seguida, tá? Até o final do dia hoje vocês já vão receber todo esse conteúdo, tá bom? Já até adiantei uma dúvida aqui, mas logo eu vou esclarecer isso de novo, tá? Boa tarde, Evandro. Tudo bem? Evandro é um dos meus colegas, gente, que tá aí sempre que ele consegue, adoro. Espero que você goste aí do tópico hoje, Evandro. Pessoal, hoje eu tenho um time aqui um pouco diferente. Não sei se vocês já. Eu sei que quem participou de webinar de PipeSign já viu pelo menos a Fê e o Lucas antes, tá? Mas agora a gente está num tópico um pouco mais abrangente. Vamos falar sobre IA em processos jurídicos, IA em compliance, tá? Então vai ser um assunto bem legal para a gente cobrir aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Vou até começar um pouco antes, acredito que já está tudo liberado aqui, tá? Fê, vou pedir para você passar só um slide para eu explicar aqui um pouco da proposta que eu tenho para o mês de novembro, tá? Para os nossos queridos clientes e até mesmo pessoas que não sabem de Pipefy, pessoas que nunca usaram Pipefy, querem saber um pouquinho mais do nosso produto e querem saber um pouco mais do mercado, tá? Já soltei aí, pessoal, o calendário de novembro com um evento extra ali, tá? Mas a gente tem ali evento todas as semanas, beleza? Vou mandar aqui agora o link onde vocês conseguem conferir todos esses eventos. Estamos tendo hoje, né, no dia 4 de novembro, teremos no dia 13 de novembro, no dia 18 e dois eventos no dia 25, tá? Um evento será em português, normal para os nossos brasileiros, tá? Vai ser 3 horas da tarde, tudo certo. Inclusive, esse último evento do mês, do dia 25, vai ser sobre agentes de IA e vamos falar sobre agentes 2.0 da Pipefy, tá? Então, esse é geral. Hoje a gente está um pouco mais específico, falando de compliance, jurídico e tudo mais. O fim do mês, a gente vai falar uma coisa bem geral ali. Agentes de IA, vamos ajudar vocês a construir, vamos mostrar todo o que mudou no nosso ambiente do produto, tá? Vamos ter uma sessão até maior de dúvidas e respostas, beleza? Então, acho que vai ser bem interessante para todo mundo que está aqui. E no final do dia 25, 9 horas da noite, a gente vai ter um evento com parceiros nossos da Austrália. Por isso que é esse horário inconveniente, tá, pessoal? Não precisam participar ao vivo, a gente vai compartilhar a gravação depois. Tudo isso vai ficar no link que eu estou enviando no chat aqui, tá? Eu estou enviando o link de eventos futuros. Do lado, vocês têm eventos passados, que é onde a gente atualiza com a gravação, tá? Então, quem conseguir participar do evento 9 horas da noite e quem souber inglês já vai conseguir participar ali ao vivo. Depois a gente vai ter com legenda em português, tá? Para todo mundo conseguir assistir em outros horários também, tá? Para vocês terem noção, é 9 horas da noite aqui e é 8 horas da manhã em Perth, tá? Lá na Austrália, do dia 26. Por isso que a gente teve que marcar esse horário ali, mas vai ser um webinar muito legal, com muitos clientes internacionais participando. Então, vocês podem ter essa troca também, tá?
E falando um pouquinho do de semana que vem e do da outra semana, de semana que vem a gente vai focar bastante em vendas, funil de vendas, profissionais de CS, profissionais de atendimento ao cliente. Isso tudo vai ser bem legal de ser explorado, tá? Como que a gente vai usar IA no funil ali para vender mais e melhor. E o evento do dia 18 é para acho que se encaixa bastante com o que a gente vai falar aqui hoje, mas vai ser um pouquinho mais na área de risco, tá? Um pouco mais na área de seguradoras, alguns insights ali que vai conectar o que está externamente ao que vocês praticam ali no dia a dia, no processo de vocês, tá? E como eu disse, o último evento do mês vamos ter agentes de IA e essa conversa sobre tecnologia com os nossos parceiros da Austrália, beleza? Esse material vai para todos vocês depois. Em cada foto eu tenho o link específico de cada evento, tá? O que eu mandei no chat é o link geral. Vocês podem ir consultando evento por evento, tá bom? Então é isso, pessoal. Minha parte aqui tá concluída, tá finalizada, porque eu tô ansiosa aí para escutar o pessoal aqui, inclusive do time da Pipefy, tá? Do time jurídico aí da Pipefy, explicar um pouquinho mais pra gente como que eles usam o IA e alguns insights de mercado, tá bom? Então vou passar aí para Fê. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Fê. Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Fernanda, eu sou gerente de Legal e Compliance aqui na Pipefy, atuo na Pipefy há mais de 3 anos. Deixa eu passar aqui o slide. Ah, e vou falar um pouquinho com vocês primeiro sobre o desafio, né, de alguns departamentos jurídicos. Eu acredito que grande parte dos participantes aqui sejam de departamentos jurídicos ou de empresas que possuem departamentos jurídicos. E a realidade é que a maioria das empresas possuem departamentos bem enxutos, né, que acumulam ali diversas funções, diversas atividades e muitas das vezes se sentem sobrecarregados, né, com aquela carga de trabalho interminável, demandas vindo por múltiplos canais, eh, e essa é uma realidade frequente, porque muitos departamentos ainda não conseguiram se organizar os seus processos, né. E essa é uma dor que felizmente eu não senti aqui na Pipefy, quando eu entrei, felizmente a gente já tinha a operação rodando em Pipefy, então somos grandes utilizadores desde sempre. Mas a gente vem melhorando muito os nossos processos, principalmente depois de AI, e isso que a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês. Falando de estrutura, hoje o meu time é super enxuto, somos uma equipe de 5 pessoas que concentram dentro dessa cadeira funções de legal e de compliance. Então, listei aqui um pouco das principais atividades, né, mas tem muitas outras, eh contratos, revisões de contratos, elaborações, negociações, consultoria para todas as áreas da empresa, tanto em legal como em compliance, a parte de contencioso, propriedade intelectual, regulatório, a gente tem que estar sempre à frente, né, principalmente no Brasil, que tem mudanças frequentes de legislações, temos que estar acompanhando, M&As, parcerias estratégicas, gestão de stock options, enfim, a gente atende todas as áreas. Fazemos due diligence, mapeamento de processos, tem muita coisa. E são atividades que requerem um alto nível de complexidade, de responsabilidade. Então, se o time, né, um time enxuto, está absorvido por grandes demandas operacionais, né, aqueles, com perdão da palavra, corno job que a gente fala, não sobra tempo para se dedicar ao que interessa, que é a parte estratégica, que requer, né, a gente pensar. Então, com isso, até destacando aqui, a ideia de todo jurídico não é ser um executor de tarefa, né. Executar tarefa o robozinho faz, a AI está cada vez mais ajudando a gente a fazer. É ser um parceiro estratégico, tá acompanhando ali a estratégia da empresa, tá junto entendendo qual que é o rumo, para onde está indo, conseguindo gerar insights estratégicos, viabilizar projetos, né, porque no passado o jurídico ele era mais engessado, né, a gente
tinha um jurídico mais conservador. Hoje, principalmente em empresas de tecnologia, startup, não dá mais para ter esse papel, né, de falar: "Não, a gente tem que tentar viabilizar, mitigando os riscos, entendendo muito bem o produto, o negócio, para fazer acontecer da forma mais segura possível, ou elucidando bem os riscos, né, para os stakeholders ali estarem bem cientes". Então é isso que é a função, né, é o que a gente objetiva aqui dentro do jurídico da Pipefy e acredito que a grande maioria dos departamentos jurídicos desejam ser um parceiro de negócio. Com a estratégia de AI First, né, que foi algo, que a gente está aí há mais de um ano, né, mudou totalmente a mentalidade da Pipefy. E isso foi um catalisador aqui para a gente, porque sim, nossos fluxos de trabalho já eram bons, fluíam super bem, estava tudo funcionando muito bem. Só que dá para ser mais eficiente, né, a AI nos mostra isso. O processo pode estar automatizado, mas sempre tem como dar um passo além. Então hoje, o que a gente vai apresentar aqui hoje, e eu trouxe 2 grandes experts do meu time, né, para vocês entenderem o quanto os processos estão fluindo bem. Metade praticamente do time está aqui hoje fazendo essa apresentação, então e a lojinha não fechou, não parou, está lá rodando, né, graças aos robôs, à inteligência artificial, as coisas conseguem acontecer e a gente consegue vir para a parte de negócio, fazer apresentação, conhecer cliente, a parte gostosa também. Então eu trouxe 2 pessoas do meu time, por quê? Além de tudo, eu falo com muito orgulho, a ferramenta é muito fácil, muito intuitiva, então a gente não fica refém do time de tecnologia para fazer acontecer, né. Eu já usei outras ferramentas no passado, em outras empresas, e a gente tinha que ficar lá na fila pedindo uma melhoria ou outra, não, aqui a gente entende do negócio e não tem blocker nenhum para executar a mudança, porque a gente está constantemente tendo que mudar, né, os processos eles não ficam engessados. Só desses 3 anos que eu tô aqui na Pipe, a gente fez, desde mudança pequena de formulário, inúmeras mudanças. Se a gente tivesse que parar o time de tecnologia toda vez para alterar alguma coisa, não ia dar certo. Então trouxe meu time, que é grande conhecedor de Pipefy, que foram os responsáveis por implementar esses casos de uso com AI, para falar um pouquinho mais, isso aqui só para corroborar, né, que eu acabei de falar. Eles foram os responsáveis, de forma ágil, sem parar a operação, a gente se divide aqui na nossa rotina, dá para segregar um tempo de projeto, um tempo de rotina diária e as coisas vão fluindo assim, aos poucos a gente vai cada vez aprimorando mais e mais os nossos processos. Então, sem mais delongas, vou passar a bola para o grande Luquinhas, para ele apresentar o primeiro caso de uso, que é o de NDA. Lu, por favor, se apresenta e fala um pouquinho para a gente desse caso. Maravilha, então, obrigado, Fer, pela apresentação, pela introdução. Confio em tudo que ela disse, confirmo todos os fatos. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas Machado, sou advogado aqui na Pipefy. Comecei como estagiário 4 anos e pouco, quase 5 atrás, e hoje, com muito orgulho, amo esse time e essa esteira que nós temos tão linda. Estou aqui para apresentar 2 cases, começando com contratos de confidencialidade, e preciso revelar para vocês que antes essa parada do NDA aqui dentro era um gargalo operacionalmente falando, principalmente pelo processo, porque era 100% manual, tínhamos ali várias horas consumidas de revisão em cada card, mas também pelo grande volume de um contrato que a gente sabe, juridicamente falando, é quase que idêntico de um para outro. Mas o impacto ele não era apenas no tempo gasto em si, mas como a Fer disse, demora, comprometendo a velocidade da esteira do negócio e você conseguir ser um parceiro realmente. Fer, se quiser passar o próximo, então, mas continuando, a gente teve essa largada com essa ideia em 2025, trazendo IA para o nosso fluxo, e hoje a gente desenvolveu um fluxo que ele funciona muito bem, de ponta a ponta, cobrindo ali todas as partes dessa revisão, utilizando a inteligência artificial do Pipefy, e a nossa meta, sendo bem honesto, era conseguir descarregar um pouco dessa capacidade cognitiva de um jurídico dentro desse modelo, dentro das análises, automatizando-se, portanto,
toda essa triagem ali. Mas eu vou mostrar para vocês um pouco do fluxo daqui a pouco. Só queria mostrar essa belezura que vocês estão vendo na tela, porque tudo se inicia ali com um card aberto, com um documento, igual era antes, mas é isso aqui que vai fazer realmente a diferença. Porque hoje a IA do PyPy ela vai fazer o processamento inteiro do documento, de cada cláusula, e esse é o coração do nosso sistema, essa análise semafórica. Cada cláusula é avaliada de acordo com uma base de dados que a gente determinou, uma classificação do que aprova, do que não aprova. E ela classifica ali o contrato em minutos, em pouquíssimo tempo, com três riscos, né? O risco baixo, podemos seguir a classificação verde, requer ajuste, um amarelinho, ou essas exceções críticas, reprovados que vocês estão vendo em vermelho. E aí, no final das contas, a gente acabou percebendo que 90% para mais até desses NDAs, desses contratos, eles seguiam direto para a assinatura. Eles não precisavam dessa interação humana porque eles eram confortáveis. E assim a gente começou a fazer e testar e cada vez ir melhorando esse fluxo para que a gente conseguisse liberando dessa atividade que diariamente a gente tinha ali um tempo bom em cada contrato. Mas, via de regra, quando esse contrato ele não está seguro, a IA nos traz essa demanda lá na nossa fase. Então eu vejo, olha, isso aqui está com um ajuste, está um caso em amarelo de atenção ali, e aí o próprio Wi-Fi já vai sugerir algumas mudanças dentro de um e-mail que vai ser disparado para a contraparte, possibilitando essa correção prévia antes mesmo da nossa atuação, e quando isso não for possível, quando a outra parte, por exemplo, disser isso aqui é essencial para nós, a gente não consegue seguir. Aí isso volta como um ponto de atenção para a gente verificar uma exceção, para a gente discutir e realmente atuar estrategicamente nessas demandas e em outras, como eu falei. Mas vamos ver então como é que funciona esse fluxo de ponta a ponta. É assim que o pessoal abre uma demanda, uma revisão de contrato de confidencialidade para nós aqui hoje, pessoal. O card ele é criado com o documento, com o contrato que precisa ser revisado e todas as informações da contraparte. E aí, nesse ponto, a gente ainda não é acionado, porque a IA do PyFi faz toda essa triagem primária. Esse documento ele é lido, ele faz ali uma análise daquelas classificações de risco, ó, em tempo real ali na tela do PyPy, de acordo com a classificação que a gente definiu, e aí todo esse resumo das condições, o status de aprovação, eles ficam ali. Uma vez aprovado, estando tudo 100% certo, o próprio IA também do PyPy automatiza essa comunicação com a contraparte, determinando ali, quem que vai assinar do lado de vocês, tudo isso via e-mail mesmo. Então a pessoa responde, pode mandar para tal fulano aqui, e aí o PyPy vai organizar isso e vai disparar o processo de assinatura. Tudo isso, assim, em pouquíssimos tempos. Vocês podem verificar que esse fluxo ele já disparou para assinatura e aí quando todo mundo assina, ele volta ali para o pipe sem qualquer intervenção humana. Então a gente acabou sendo chamados muito menos. E a segurança aqui ela foi bem alta, o ponto de controle das cláusulas, de conforto, né, que é normalmente o nosso receio. O nosso prompt é bom, a nossa forma de classificar ali o que a gente aceita normalmente também, e a gente só viu muitos resultados, muitos benefícios, feedbacks aí nos corredores, eu acho que foi o melhor, né, Fer? A gente vê o pessoal comentando e comemorando, nossa, foi muito rápido, é muito bom contar com vocês, porque a gente teve praticamente uma redução na letra ali da lei, nos dados, 65% de mais velocidade de ganho, mas eu confesso, pessoalmente, eu acho que a gente está fazendo isso em tempo recorde, concluindo uma solicitação em até minutos. Mas o que realmente importa aqui, que eu acho que me salvou, que salvou a vida do meu time, foram as alocações estratégicas para outras demandas. E o outro processo que eu também queria mostrar para vocês é o case de fornecedores. Aqui a gente não tem um fluxo totalmente automatizado que aprova sozinho, porque cada contrato de fornecedor ele é de um estilo, mas ainda assim a gente tem toda aquela lógica ali da gente conseguir aprovar e analisar já com toda essa facilitude ali das outras áreas e essas dependências que normalmente a gente parava muito tempo para olhar. O nosso gargalo aqui, o nosso desafio eram essas múltiplas áreas avaliando o mesmo contrato. A gente tinha ali um processo que ele dependia desde a triagem, análise jurídica, proteção de dados, compliance, e o próprio time de compras, todo mundo de uma forma manual, mexendo no documento em tempo real, e isso esticava o nosso prazo de resposta para até uns 10 dias, de 7 a 10. Aí a gente criou, em resposta a esse desafio, o projeto de Vendor AI,
Esse é recente, saiu agora no meio do ano. Mas o objetivo é o mesmo, é a gente conseguir reduzir esse tempo de revisão, já colocando essas informações principais na nossa mesa, na nossa tela ali, ali para facilitar a leitura mesmo do que normalmente funciona para nós, colocando uma pontuação final sobre as condições, uma régua de balanceamento contratual, digamos, esse aqui é bilateral, esse aqui funciona, esse aqui tem uma multa pesada, esse aqui não funciona. Então a gente já consegue trabalhar de forma muito mais rápida e ir vendo ali quais são as cláusulas que merecem uma atenção, as cláusulas que merecem um reparo, tá bom? Mas essa conclusão toda ali do que a gente precisa negociar, do que a gente precisa olhar, ela já está embedada no nosso fluxo e a gente já também está medindo os benefícios, estamos colhendo ali o que funciona, mas vocês podem ver no próximo vídeo como isso facilita a vida de um jurídico. E aqui falo para vocês, sem sombra de dúvida, a gente teve metade do tempo operacional, porque a gente já consegue conversar direto com o nosso DPO, com proteção de dados, com segurança, com compliance, porque a gente já tem as informações muito mais rápidas ali. A cláusula tal tá ruim, isso aqui a gente precisa conversar, isso aqui eu preciso negociar com quem está trazendo esse contrato, preciso avaliar esse risco. Então é algo que parou muito retrabalho da nossa parte de ficar copiando, de ficar montando as coisas que já vinham prontas diretamente do Pipefy também, né? Mas vamos lá, ver como é que funciona isso aí. Olha, então hoje o nosso time de compras faz o pedido de revisão para nós dos mesmos moldes que tínhamos antes, colocando ali qual era o contrato, se era de patrocínio, de tecnologia, se era um contrato de prestação de serviço natural, consultoria, etc. Coloca ali as informações desse contrato, valores, prazo, todas as informações e o documento e abre esse card. Hoje essa abertura, um ponto de curiosidade, é que ela já vem dentro do fluxo de compras. Então a gente tem como abrir dessas duas formas. E aí, antes de ir direto para a nossa mesa ali, tudo cru, a gente tem uma etapa que a própria automação abre num pipe conectado essa informação, essa verificação do contrato, do documento que está ali, as condições contratuais, para a gente bater de acordo com as regras que a gente aprovou internamente, que a gente considera necessárias ali, prazo, condições de renovação, como é que é a rescisão desse contrato, os riscos identificados em questão de responsabilidade das partes, se temos ali alguma multa pesada, se temos alguma questão de propriedade intelectual que a gente precisa observar, e aí tudo isso já vai sendo moldado dentro desse documento. Normalmente a gente já tem uma exceção aqui e ali, uma organização se está em conformidade, se é ausente, e as próprias sugestões também no final. E esse está real mostrando para vocês ali. E a partir disso, o card ele é concluído e a gente recebe lá uma informação na nossa fila de revisão normalmente. Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias, que vocês queiram implementar no jurídico de vocês. Passo muitíssimo aí a palavra para a senhorita Isabela. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Isa Antunes, advogada aqui da Perfy há 7 meses. Em comparação com o meu time, um bebê aqui, né? Mas já muito fã do produto, preciso confessar. E eu vou apresentar para vocês hoje um overview de como que a gente trabalha aqui no nosso jurídico interno com a gestão de contratos, né? Usando o nosso próprio Pipe como um CLM aqui, um ótimo CLM, inclusive. Então, bom, primeiro aqui, vocês já viram alguns videozinhos, né, que o Lucas apresentou, então vocês já conheceram a carinha do nosso Pipe de Legal ali. Só que aqui eu inseri alguns prints para fazer essa demonstração do pipe de gestão de contratos, né? Que é um pipe conectado ao nosso pipe de legal. E aí, aqui, esses prints são do pipe de contratos customizados. E então, nesse primeiro print aqui em cima, que vocês estão vendo essas fasezinhas, são onde são flagados os alertas, né? Então, renovação em 180 dias, 90 dias, todas essas fases, elas estão automatizadas para alertar o responsável de cada cliente, enfim, para a renovação desses contratos. Então, aqui, nessas fases, a área interna que é responsável, ela recebe tanto alerta pelo Pipe mesmo, quanto por e-mail, para começar essas negociações antecipadamente, né? E aí, como vocês veem aqui embaixo, eu tirei print também do detalhamento do card, onde ficam os pontos, as red flags, entre aspas, assim, né? Os pontos que o comercial, às vezes, com a ajuda do jurídico, enfim, precisa negociar numa renovação.
Então aí eu vou mostrar para vocês nas próximas telas como que funciona efetivamente até chegar aqui nesse pipe de contratos. Pode alterar, Fer. Então, é bom especificar aqui que aqui no jurídico a gente tem dois fluxos, né? A gente tem o que a gente chama de Happy Path, que é aquele fluxo que o cliente não pede alteração, ele já assina nosso MSA padrão, a quote, enfim, e segue o processo. E a gente tem o segundo fluxo, né, que é mais complicadinho, que é quando um cliente em específico, de acordo com a nossa regra de negócio mesmo, ele quer fazer alterações no nosso MSA. E aqui, né, como Pipefy, a gente está falando de uma plataforma SaaS. Então, o nosso produto ele tem especificidades que tem que estar dentro do MSA e a gente precisa se organizar internamente para ter o controle, né, e visibilidade desses casos em específico. Então, aqui eu coloquei o print do formulário inicial, que vocês já viram ali nos 2 vídeos que o Lu passou, que é onde o solicitante preenche com os dados do cliente, né, as alterações que o cliente requer aqui. E aí, automaticamente, quando ele abre esse card, vai para a fase de revisão, né? E essa fase de revisão, aqui no nosso caso, a gente automatizou para ir para o responsável por aquela carteira em específico, né? Com todas as informações ali para fazer a validação. E aí a gente faz a análise, né? Às vezes, talvez tenha idas e vindas, talvez não, mas aí finalizando a revisão, o card vai para a fase final. Aí, Fer, pode passar também, por favor. Aí a fase final nada mais é que a fase de assinaturas, né? A gente colocou aqui como fase de assinaturas. E aí eu inseri o print aqui do formulário da nossa fase de assinaturas, que é onde a gente insere as alterações que tiveram no nosso MSA padrão, né? Então, por exemplo, ali qual sessão foi alterada, se o template é da Pipe ou não, e etc. E é lógico, vocês, né? Cada empresa consegue colocar ali o, né? Depende do negócio, enfim. E aí, eu grifei ali até para vocês uma parte onde a gente conecta esse card ao nosso pipe de contratos customizados. E, enfim, aí essa outra tela, Fer, pode alterar. É a visão que a gente tem do card que está conectado ali no pipe de Legal. Então, esse é o cardzinho, como que fica depois da gente preencher todas as alterações necessárias ali, né? E nesse card, a gente é referente ao que foi alterado ali e o que vai precisar ser negociado na próxima renovação. Então, ele dá visibilidade de tudo, de todo o risco ali para gente. E, por exemplo, esse card poderia estar ali na fase de renovação de 180 dias ou de 30 dias, enfim, depende do que a gente, né, colocou ali no card. E aí, basicamente, é isso, né? Ele meio que fica um prontuário do cliente, vamos se dizer assim, ali naquela fase naquele pipe de contratos customizados. E aí a boa notícia é que agora a gente a gente está populando, né, manualmente essas informações, mas já está ongoing aí um projeto nosso para a gente fazer com que a IA popule isso, né, sem precisarmos fazer nada praticamente ali. A gente quer que ela popule, já abre o card e fique ali bonitinho para a gente só ter esses alertas quando for a renovação, enfim. É um projeto que está no pipeline, tá acontecendo, mas ainda não está 100%. Daqui a um tempinho já vamos poder estar, já vamos liberar para Bente aí, né, Fer? Mas Com estamos certeza. na metade ali. Aí pode passar, Fer, por favor. E aí, aqui, então, diferente dos outros cases, né, que o Lu apresentou ali, o resultado desse pipe, ele não é quantitativo, mas sim qualitativo. Aqui a gente não está falando de diminuição de SLA, por exemplo. Aqui a gente, com esse pipe, né, esse CLM no nosso próprio pipe, aqui a gente mitiga riscos, a gente tem visibilidade, né, para não extrapolar prazo de renovação, e aí, com isso, o processo de contratos ele fica mais seguro e eficiente tanto para nós, como jurídico, né, quanto para a área comercial, por exemplo. E aí, eu acredito, a minha parte é essa. Acho que a Fer quer falar um pouquinho do compliance, né, Fer, agora? Questão de Acho que a política. gente ainda está em tempo. Esse slide eu acrescentei meio de última hora. A gente tem vários outros cases, né? Mas aí eu trouxe um que já está mais robusto também, que a gente tem um vídeo, que é um case de compliance.
de gestão de políticas e documentos e atestamento. Então, toda empresa, ela possui, na parte de compliance, uma série de documentos, né, templates, políticas, procedimentos. Essa parte documental hoje, ela é gerida por compliance aqui na Pipefy. E aí a gente conseguiu também automatizar muito dessa gestão, e eu vou apresentar um videozinho para vocês aqui como funciona hoje. Então é um pipe também apartado, né? Vocês podem verificar aqui que para cada processo, muitas vezes há um pipe, apesar de termos aquela central ali de solicitações, que a gente chama de help center, na parte de legal, muitas vezes a gente abre pipes apartados para controlar melhor, ter uma governança melhor de alguns outros processos. Isso é super importante porque nós somos uma empresa auditada e isso facilita muito para a gente, quando é época de auditorias, a gente passa por várias durante o ano, né? Ir lá no repositório correto, já conseguir extrair as informações, a base de dados para enviar para o auditor. Então, ter essas bases segregadas nos auxilia muito aqui no que a gente precisa. Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês esse videozinho desse processo de gestão de documentos. Então, ele também tem integrações, né, entre pipes, aqui a gente fala um pouquinho sobre isso. Aqui seria uma demonstração de uma criação de uma política. Então, desde a apertura de uma V1 de uma política, ele está falando aqui, um manual de conduta, uma política, preenche alguns dados, quem é o responsável pela revisão, a área, né, que é uma política corporativa. Automaticamente gera-se a numeração, né, e começa o fluxo de aprovação, porque essa política, muitas vezes, ela passa por outras áreas internas, né, que precisam aprovar. Todas as aprovações ficam registradas dentro desse card, que também para fins de governança é muito bom. Então a gente coloca aqui quem são os aprovadores, que vão receber por e-mail e também pelo Pipe para dar essa aprovação, tá? Então vocês estão vendo a visão que eles têm. Por fim, a política ela é publicada. E aqui a gente fez uma coisa legal de ter uma integração com a pasta do Google Drive para publicar também o PDF nessa pasta. Então, ela é disponibilizada lá para todos os colaboradores terem acesso. A gente tem dois tipos de política, uma que é aberta para todos, né, como manual de conduta, e outra que são alguns procedimentos confidenciais. A gente tem esses dois tipos que a gente classifica e automaticamente são separados ali. Aqui, esse outro fluxo está mostrando um atestamento. Então, muitas políticas, documentos, o colaborador precisa anuir, concordar. Então, isso a gente também coleta via pipe, um pipe de atestamento. Aí vocês vão ver. Opa, me perdi um pouco. Aqui já é a questão de riscos, é outro pipe que está aqui junto. Então, também tem o pipe de auditoria que elucida os riscos e aqui está passando por ele. Tá um pouquinho rápido esse vídeo, desculpa, gente. Então, pipe de auditoria interna também está aqui. Eu acho que a gente vai precisar, talvez, explorar esses casos de uso de compliance até, Fê, fica aqui a dica em um outro webinar, que aí eu trago o nosso especialista de compliance aqui, o Ale, para falar, porque esse só foi um videozinho que a gente fez muito rápido para passar todos eles, mas a gente tem pipe de mapeamento de processos, pipe de auditoria, e todos eles vêm se conectando, né, para não haver necessidade da gente anexar nada no card, já puxa do banco de dados existente. Então, é um fluxo bem fluido mesmo, que traz o resultado final, que é a gente controlar realmente o risco da corporação, ter os documentos bem organizados, ter os documentos que precisam de atestamento por colaborador atestado, no repositório que a gente possa acessar quando necessário, tudo com muita transparência e governança, tá? Eu vou voltar a bola para a Isa para ela falar um pouquinho das dicas aqui nesse processo de adoção de AI. Então, gente, eu acho que um dos desafios da gente como jurídico, né, é implementar essa adoção de outras áreas, né, que a gente tá ali conversando no dia a dia. Então, a gente adicionou aqui três
três steps, né? Que é o volume, a complexidade e a documentação. Então, usando ali o NDA, que o Lu trouxe como exemplo, era uma demanda que era muito repetitiva, que a gente tinha uma alta demanda aqui, então a gente concentrou nossos esforços ali para tentar tirar isso da frente, né, entre aspas. E ali vem a complexidade também para escolher processos mais simples, não que um NDA seja tão simples assim, mas em comparação a contratos com clientes, por exemplo, ele tem um grau de complexidade menor. E ali a documentação, né? Use playbooks existentes para treinar prompts da IA. Aqui a gente utiliza, a gente faz os nossos próprios playbooks, né? E adiciona ali como skill no pipe. E a gente treina a IA, né? Então a gente faz os prompts ali, enfim, deixa bem explicadinho, pede para ela agir como um analista de contratos, enfim, para ela definir os riscos ali, os prompts eles têm que estar bem, né, elaborados para a gente conseguir uma melhor devolutiva da IA. Pode passar, Fer, por favor. Deixa eu só complementar um ponto aqui que eu acho legal falar, Isa, é que a Pipe, nesse sentido, ela facilita muito a vida dos clientes, né? Então ela já tem um bom repositório aí com recomendações de prompt. A gente no último workshop que a gente fez também cedemos os playbooks que a gente faz. É lógico que tudo isso é customizado, né? De acordo com a realidade de cada empresa. Mas a gente sempre está à disposição para assessorar, né, nessa adoção. E a dica de começar com algo que tem mais demanda repetitiva e de menos complexidade é justamente para vocês irem testando ali, pivotando, porque aí, uma vez que você pega o jeito, né, de plugar IA e até de identificar onde que cabe, fica muito mais fácil. Então, isso que a gente fez aqui, começar de algo que tinha uma alta demanda, que a gente puxou por dados, né, que era o NDA, uma complexidade relativamente baixa, porque dava para padronizar, a gente viu que os NDAs seguem um padrão, a gente já tinha ali as cláusulas, as condições que a gente aceitava, o que a gente geralmente reprovava, que é fórum, multas, etc., coisas padrões aqui que a gente recebe em legal, e com isso, criando esse padrão, fica muito fácil para a IA entender e fazer a triagem para a gente. Aqui a gente colocou três pilares também, né, que são importantíssimos para a adoção, né, da IA, que é a governança, né, definir políticas claras para o uso, né, da IA para ter uma boa transparência tanto dentro de casa, né, quanto fora. Isso aqui a gente tem bastante. Começar pequeno, que foi o que a Fer explicou agora, ali a gente começou com o NDA. E a cultura, que eu acho que é o ponto, assim, um dos pontos mais desafiadores, né, para o jurídico das empresas hoje em dia, para as empresas que não são AI first, né? Porque ali a gente. As minhas dicas em questão de cultura é a gente sempre reforçar o quanto é importante, né? E quanto o SLA vai ser diminuído se todas as pessoas da empresa entenderem que a IA ela não é nossa inimiga, ela é nossa aliada. Então, o que que a gente costuma fazer aqui, né, Fer? A gente faz pequenos treinamentos. Então, a gente tem vídeos curtos, a gente faz essas gravações de telas, como vocês viram aqui, porque isso pode ajudar as outras áreas, né, a aprender melhor sobre a ferramenta e é fácil, tem ali de fácil acesso. Então, a pessoa não lembra, ela tá ali e consegue revisitar. Tentar sempre demonstrar também o objetivo, né, do uso da IA, que é ganhar tempo. Então, tanto para nós, como jurídico interno, quanto para as áreas externas, para que as demandas sejam concluídas de forma muito mais rápida. É isso aí. Eu acho que toda mudança disruptiva tem essa fase de change management, né? Muito jurídico que eu converso fala, nossa, mas como você consegue que seus clientes internos abram os cards para vocês? Aqui, assim, é fácil falar porque eu estou numa posição confortável que a empresa já nasceu com essa mentalidade, né? De organizar processo, de automatizar processo. Mas eu falo, quando você mostra para os seus clientes internos. A redução de SLA, que é um ponto-chave, né? Principalmente comercial, todo cliente interno quer ter o seu feedback o mais rápido. A transparência, porque muitas vezes você abre num e-mail, abre num WhatsApp, não sei, tem
tem cliente que só falta mandar um telegrama pra gente, né. A pessoa não sabe em que estágio está. Então quando você mostra: "Ah, não, entrou por aqui", e a pessoa vai recebendo essas atualizações, né, por e-mail ou por onde quer que você queira mandar. Isso mostra para isso facilita, tranquiliza o cliente interno, então isso vai ganhando força dentro. E aí a cultura pega e fica tudo mais fácil. A gente já está no fechamento aqui, para depois passar pra Maiara fazer uma demonstração mais técnica. Eu quis trazer um pouquinho as visões de KPIs, né, porque com tudo isso organizado, né, em pipes, né, a gente consegue extrair dados que é muito rico para a gente melhorar, né, os processos e cada vez mais se aprimorar. Então aqui, até o Lu também é uma pessoa que nos ajuda muito nessa parte, tem uma integração direta entre o pipe e nossa ferramenta, o Data Studio, e ele já gera os nossos KPIs de acompanhamento aqui, o que a gente setou como importante. Aqui eu trouxe top requests, quantidade, né, mês a mês, o SLA de retorno, sales cycle total. Na parte de compliance também, as principais demandas, a gente tem uma visão por colaborador. Isso é muito, muito importante e tranquiliza, né, agora falando no meu chapéu de gestora, eu consigo, sem ter que microgerenciar, ter a visão do que cada pessoa do meu time está atuando, como está atuando, nosso padrão de qualidade, né, que é tão importante para um jurídico. Eu falo: "A AI ela é essa ferramenta, a gente só não deixa essa lei mais rápido, porque a gente ainda está fazendo essa validação humana, que é super importante, né". Eh, mas ela é uma super ferramenta que, quando bem usada, ela vai conseguir avançar ali em vários níveis, né, você vai conseguir aprofundar em pontos que você não aprofundava antes, porque a AI te dá esse highlight, aí você vai pesquisar com mais profundidade. Então é uma ferramenta, depende de nós utilizarmos da melhor forma possível. E na questão de como implementar, né, porque muita gente tem receio: "Pô, se eu implementar AI, posso até estar dando um tiro no pé, porque o meu trabalho, a minha posição talvez vai deixar de existir". Gente, não, muito pelo contrário, né, a AI, ela vai fazer a parte humana ser cada vez mais importante. Então, desde que a gente começou a usar aqui AI, eu falo para o time: "Vamos fazer o que é humano de forma melhor ainda". Conseguimos fazer mais reuniões de alinhamento, ter mais tempo para ouvir os clientes internos, entender a estratégia da empresa. A Pipe está muito preocupada, né, a Pipefy está muito preocupada com a governança da AI. Então a gente, foi a pioneira na ISO de AI, né, auditamos toda a solução para entender se estava de acordo com as legislações, tanto da União Europeia como a brasileira. E vamos cada vez mais disponibilizar materiais educativos para nossa base de cliente, porque essa é uma preocupação que até pode facilitar a adoção, porque quando você entende que a ferramenta, eh a empresa por detrás da ferramenta está preocupada com esses fatores, gera uma tranquilidade, porque você sabe que teus dados estão em boas mãos, né, a ferramenta é uma ferramenta compliance com todos os frameworks importantes, e você consegue defender para o seu time de tecnologia, para o seu time estratégico, o ganho, né, e conformidade que vai gerar para a tua empresa. Então é isso que eu quis passar aqui e deixar o desafio para vocês de pensarem aí qual que é o processo da tua rotina que tá te engargalando, que poderia ser o primeiro a ser automatizado? Traz para a gente discutir, né, a gente tem um time excelente aqui, que viabiliza as ideias mais, né, difíceis, eles conseguem viabilizar com o PyPy, porque a solução é muito flexível. E sem mais delongas, vou passar para a Mai, que eu já tomei muito tempo aqui. Tá tranquilo. Bom, pessoal, vou passar agora aqui para uma parte um pouquinho mais técnica, né? Mas a ideia é demonstrar para vocês aqui na prática, né? Alguns outros exemplos que a Isa, a Fê e o Lucas trouxeram aqui para gente, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Pronto.
Então, aqui, né, nessa nossa tela inicial, né, a gente tem um. Deixa eu só tirar esse. Pronto. Só tirar os controles que estavam aqui em cima. Mas nessa tela inicial a gente montou aqui um fluxo, né? Pensando em elaboração e aprovação de contratos, né? Onde a gente recebe esses pedidos de contrato, passa por uma aprovação do cliente, tem uma fase de ajuste, né? A utilização da assinatura aqui com o pipe sign, e aí se ele vai ser finalizado ou reprovado, né? Como que funciona cada uma dessas etapas aqui dentro do Pipefy, né? Tudo começa aqui com a criação do novo card, né? Então, a pessoa ela pode colocar aqui, né? Qual vai ser o título do contrato, ou a gente pode deixar isso de maneira automática. Se esse contrato, né, ele vai ser para uma pessoa física, então aparece aqui, né, dentro dos nossos campos o que a gente precisa de informações quando for tá criando, né, esse contrato, ou se é para uma pessoa jurídica. Então, a gente tem outras condições que vão aparecer com informações iniciais. Qual é o nosso tipo de contrato, né? Então, se é um NDA, igual eles apresentaram, se é um contrato de compra e venda, serviço, entre outros, tá? E, de novo, isso é um modelo que a gente criou para fazer as demonstrações, né? Vocês podem ter outros campos aqui que sejam obrigatórios ou outros campos que façam sentido no momento que a gente está fazendo o pedido desse contrato, tá? A gente tem um campo aqui para colocar a vigência desse contrato, a gente pode deixar um resumo, né, para a área que estiver recebendo ele já entender do que se trata. Algum anexo adicional ali, algum documento que vai colaborar, né, para a criação desse contrato e um prazo ideal aqui que a gente precisa que esse contrato fique pronto, né? Preenchendo, né, esse formulário inicial, essa demanda, ela vai ser gerada aqui dentro do nosso workflow e a gente consegue trabalhar ela dentro do sistema. Então, uma demanda nova, ela foi criada, né? Eu até deixei uma já pronta aqui para vocês verem, né? Então, criei uma nova demanda aqui, né? Coloquei todas as minhas informações iniciais, tá? E o que que é bacana, né? Através de algumas integrações, a gente pode deixar alguns modelos, né, de contrato, né? Vinculado aqui ao tipo de contrato, eu posso pedir, né, que traga ali, por exemplo, né, nesse exemplo nosso é do Google Drive, então eu posso pedir para que no meu Google Drive, onde eu tenho os meus contratos padrões, né, ele consiga criar um novo contrato em cima das variáveis que eu acabei de colocar aqui. Né? Então, não é um contrato customizado, é um contrato padrão. Aqui para um NDA, deixei o modelo, criei essas minhas variáveis, e aí, a partir dos dados que eu coloquei lá, que são dados, por exemplo, o nome do contratante, né? O valor, né, desse meu contrato, que vai estar aqui para baixo, ó, um valor do contrato, né? Cláusula e multa, a data de validade desse meu contrato, ele pode já trazer esse contrato padrão e a gente já enviar para aprovação do cliente, por exemplo, né? Já elencando aqui quem serão as pessoas responsáveis por assinar esse contrato, tá? Então a gente faz todo o fluxo desde da elaboração até a assinatura desse contrato. Então, passando aqui para a fase, né, de aprovação do cliente, como que a gente recebe essas informações? A gente pode receber isso tanto por e-mail, né, para a pessoa responsável fazer a aprovação, então ela clicou aqui no link, né, aonde ela vai abrir essa informação. Então, clicamos aqui no link onde ela consegue abrir a informação. Ela vai passar, né, tanto aqui para a etapa de elaboração do contrato, né, quanto aqui pela aprovação. Então, deixa eu só abrir aqui para vocês, que eu acabei deixando na janela paralela. Então, posso clicar aqui, né? E aí ele vai me trazer, olha, a sua tarefa é aprovar esse contrato. A gente já deixa aqui, né, o nosso primeiro assistente de IA, que a ideia é que ele faça um resumo, né, e apoie essa pessoa que vai estar fazendo a elaboração, né, desse contrato. Então, da mesma forma, né, que a gente acabou de ver, a gente consegue setar quais são as regras, né, dentro desse prompt, colocar quais são as informações necessárias que a gente precisa para
um processo aqui de aprovação, né? Então, eu tenho todas as minhas informações necessárias, tenho aqui em anexo o meu modelo de contrato, e aí eu posso, né, aprovar esse contrato ou não. Se eu clicar aqui em não aprovar, eu vou falar que ele precisa de algum ajuste. Se precisar de ajuste, eu posso indicar o que ele precisa ser alterado, e aí ele volta ali para aquela primeira etapa, né, para receber mais informações, ok? Vou voltar aqui para o nosso fluxo, né? Então, aqui dentro do nosso fluxo, né, a gente tem toda essa IA que traz essa visão de relatório e como que a gente cria, né, esses prompts, né? Nesse caso aqui, a gente colocou um prompt aonde, né? Qual seria essa automação? Um card, ele entra na fase de elaboração de contratos, aprovação do cliente, e aqui a gente descreveu o que a gente precisa que contenha nesse meu resumo, né? Então, pode ver que é de uma forma, né, bem simples e fácil, vocês conseguem criar e ir alterando essas regras de acordo com a necessidade de vocês, tá? E a gente pode, né, adicionar aqui políticas ainda, né, para a nossa IA, além de verificar o que está no nosso card, né, bater com as nossas políticas, né, com alguns modelos. Então, tudo isso é possível aqui dentro do nosso fluxo, tá? Bom, se esse contrato, né, ele foi aprovado, precisou passar para ajuste, ele vai para a nossa etapa de ajustes, tá? E nessa nossa etapa de ajustes, né, o que é bacana? Recebi uma nova versão desse meu contrato, né? O que a nossa IA consegue fazer? A nossa IA, ela consegue comparar os dois contratos. Então, eu tenho aqui o meu contrato, né, inicial, e eu tenho depois o meu contrato alterado. E ao invés de eu ter que ficar lendo cláusula por cláusula, aí ela já consegue me trazer, olha, o que foi ajustado? Foi ajustado condições comerciais, uma reestruturação, quais foram as alterações aqui, né? Então, se eu entrar aqui, ele vai me mostrar, olha, o nome do contratante foi alterado, o prazo original ele foi alterado, método de pagamento foi alterado, uma cláusula, né, foi incluída ou excluída. Então, essa é a ideia dessa IA. Ela vai trazer para a gente, né, esse comparativos entre os contratos, tá? Então, a gente consegue pedir para que ele olhe um anexo que está no e-mail que vocês receberam e faça um comparativo com o contrato inicial e traga, né, de uma forma aqui mais visual e mais facilitada essas informações, ok? Tendo essas informações, né? Já verificando essa análise, vendo que eu posso alterar ou não alterar, né? Finalizando a elaboração desse contrato, a gente pode passar para a etapa de assinatura desse contrato. E como que fica, né, a assinatura desse contrato? A gente pode adicionar, né? Quem são as pessoas responsáveis? Eu já tinha, né? Naquela minha primeira etapa ali, adicionado quem seriam as pessoas responsáveis por assinar o meu contrato, né? Eu recebo um e-mail, né? Me avisando, né? Que eu vou participar dessa assinatura do contrato e a gente tem aqui a integração com a nossa assinatura eletrônica, que é o PipeSign. Então, não preciso, né, fazer o download desse documento, integrar com Adobe Sign, QuickSign, qualquer sign que vocês utilizem aí. Eu já posso fazer isso diretamente pelo workflow da Pipefy. Então, recebo essas informações, consigo visualizar aqui todos os documentos, né, e consigo clicar aqui e realizar a minha assinatura, tá? Então, posso baixar esse meu documento aqui, que já está um documento assinado, e aí, a partir desse documento aqui, que ele já está com a minha assinatura, eu posso fazer o upload aqui, né? Adicionar esse meu contrato assinado ao meu pipe aqui, né? Para ficar todo o fluxo, né, de processo. E a pessoa também ela pode receber, né, todo esse fluxo, esse pedido de assinatura por e-mail. A gente sabe que nem, né, todo 100% do tempo a gente vai estar logado na plataforma. Então, ter esses alertas, né, tanto por e-mail quanto por Slack ou Teams, é super possível aqui dentro da plataforma do Pipefy, tá? Realizei a minha assinatura, meu contrato foi finalizado, né? Ele vai abrir aqui um pipe conectado, que é o nosso pipe de gestão de contrato.
contratos, tá? Então, nesse pipe de gestão de contratos, a gente vai ter aqui um acompanhamento, né, desse meu contrato. Olha, então foi aberto aqui um contrato, eu vou colocar aqui qual que é a minha data, né? Me avisa um mês antes, por exemplo, desse vencimento. Então, recebo um alerta aqui falando, olha, o contrato Pipefy, ele precisa, a gente precisa tomar alguma ação, tá? Quando eu entro aqui nessa fase de vencimento, eu vou escolher o que eu preciso fazer com ele. Se é uma renovação, se é uma alteração, se é uma rescisão. Se eu colocar aqui, por exemplo, que é uma renovação ou uma alteração, eu já consigo devolver todo esse histórico, né, para a etapa aqui de elaboração de contratos. E aí a gente passa por toda a esteira novamente, né, aqui do Pipefy para fazer elaboração, aprovação, ajuste, assinatura e assim por diante, tá? Bom, pessoal, sei que a gente passou um pouquinho rápido aqui pela demonstração, mas espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona, né? Um pouquinho mais na prática aqui, esse fluxo e as nossas inteligências artificiais. Passo para Fernanda para fazer o fechamento e ver se a gente tem mais alguma dúvida, algum outro ponto aqui. Perfeito, muito obrigada, pessoal. Últimos minutinhos aqui, se vocês quiserem mandar mais alguma dúvida, tá bom? Vou apresentar aqui rapidinho, pessoal, um QR Code, tá? Na tela. Um minuto. Gente, esse meu computador. Eu preciso trocar a tela do meu computador, gente. Mas eu acredito que vocês vão conseguir ver, tá? Com outras coisas aqui, mas o QR Code já vai ficar mais evidente, tá? E o link tá aqui no chat. Pessoal, querem saber mais sobre como aplicar um processo como esse dentro da realidade de vocês, dentro do caso de uso de vocês? Tivemos dúvidas aqui no chat em relação a casos de uso de notas fiscais, de contas a pagar, de outros departamentos. Por favor, só preencher esse formulário aí, tá? Que a gente consegue apresentar esses outros casos de uso e entender mais sobre os problemas e oferecer soluções personalizadas para vocês, tá bom? QR Code é esse aqui e o link está no chat, tá bom? Também estou super às ordens aí disponível para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Sugestões de outros webinars, né? Sugestões de pessoas para apresentar. A Fê aqui deu um spoiler de uma parte 2 que a gente pode fazer. Ano que vem já vou puxar esse time maravilhoso de novo para a gente fazer um outro conteúdo sobre isso, tá? E aqui no final, pessoal, temos alguns materiais de apoio, tá? Temos uma playlist aqui do YouTube com vários casos de uso. Se vocês digitarem lá, tipo, compliance, legal, jurídico, palavras-chave assim, vocês podem achar outras demos, assim como a Mayara fez aqui para mostrar para vocês, tá? Do processo. Temos templates de agentes que vocês podem usar, e-books, cursos da Pipefy Academy, artigos da nossa central de ajuda, que é o Help Center. Temos a comunidade, que é justamente o link que eu mandei no início do webinar, para vocês ficarem ligados aos próximos eventos, assim como um lugar que vocês podem compartilhar boas práticas, dificuldades que estão tendo com o produto, dicas, tá? Lá é um espaço que a gente tem uma troca entre especialistas Pipefy, clientes, tá? Interessados aí no produto. Tá joia? Então, pessoal, espero ver vocês aí nos nossos próximos webinars. Semana que vem tem mais, tá? E muito obrigada aqui ao time pela apresentação, foi muito legal. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigada, Fê. Tchau, Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.